E aí, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, e nesse vídeo aqui eu vou recapitular o último capítulo, já que não teve review aqui no canal dele propriamente dito, então vou recapitular algumas coisas dele e comentar teorias a respeito dos próximos capítulos do mangá. Então não vai ser aquele review tradicional. De qualquer maneira, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e vambora pra esse vídeo. Como vocês sabem muito bem, eu sou aquele tipo de leitor que gosta de prestar atenção nas entrelinhas, em alguns balões muito específicos que pra mim às vezes revelam muito mais do que necessariamente grandes cenas dentro do mangá. E do que eu tô falando necessariamente? Eu quero revisitar algo que acontece no capítulo, que é uma fala do Xebec, uma fala muito crucial sobre como ele queria que Harold comesse o fruto lendário, para que assim ele assumisse seu verdadeiro potencial, no caso o fruto, e ele desejava que o gigante rei de Elbaf pudesse alcançar esse tal auge. Isso se refere então ao fruto lendário que Harold acabou comendo, o que implicaria na sua morte. Daqui eu já tiro dois fatores importantes, que é algo que a gente sempre tem que analisar quando a gente está lendo um capítulo de uma história. Eu sei que muita gente lê de forma descompromissada e não se importa tanto em pensar muito sobre o que o personagem está falando, mas se a gente analisar bem, Harold comer esse fruto não era só um desejo do Xebec para ter um membro da sua tripulação forte. Quando ele fala que ele queria que Harold atingisse o ápice daquele fruto, é porque tem algum motivo oculto que a gente não conhece. Isso implica não só em poder, como em tempo. O que eu quero dizer com tempo? Algo pode acontecer ou algo deve acontecer e se faz necessário que esse fruto atinja seu auge. E o Xebec, sabendo disso, preferia que fosse o próprio rei dos gigantes, lar de onde vem a lenda do Nika. Pois é. O capítulo tem um jogo de números interessantes, a gente para pra pensar, que tem o 56, que é o Gomu do Luffy. Toda essa história parece realmente representar que é a fruta do Luffy de que estamos falando esse tempo inteiro, ou uma possível segunda versão da fruta do Luffy, o deus do sol do caos, etc. E por aí vai, mas não é uma teoria que eu vou me aprofundar aqui. De qualquer maneira, aparentemente esse fruto era necessário para algo no tempo que aconteceria. Isso se torna verdade posteriormente quando ele fala sobre o tal dia do destino. É muito provável que Xebec sabia sobre as leituras do mural, sabia sobre alguns tabus, entre aspas, do mundo de One Piece, que é a história do passado e as lendas do passado. Nika é muito relevante para o evento do terceiro mundo. Se Xebec sabia disso, então ele sabia que aquele fruto tinha que ser ativado, principalmente quando a gente leva em consideração uma outra cena muito importante, que é uma cena que acontece quando o cartaz do Luffy é veiculado após o arco de Wano. Nesse cartaz era possível ver a foto do Luffy versão Nika, na verdade é o seu cartaz atual inclusive. Temos duas cenas importantes nisso. A primeira, Shanks olhando para aquela foto e lembrando do dia que ele roubou a fruta, que já é um indício de uma história que ainda vamos ver além da CP9. E em segundo lugar, é claro, uma das cenas mais importantes para mim, que é a cena em que os Gorosei veem que esse cartaz foi veiculado. Isso porque eles falaram para que essa foto não fosse espalhada, a imagem não podia sair. Ora, temos duas associações nessa imagem. Primeiro, a imagem da lenda do Deus do Sol, que não poderia voltar ao imaginário da população, e em segundo lugar, o D associado a essa imagem. Por que eu acho isso importante? Mas as pessoas não sabem o que é o D, nem possam possivelmente se lembrar do Nika, só algumas poucas culturas do mundo de One Piece. Concordo, mas essa imagem voltar ao imaginário das pessoas, se a história começa a ser resgatada nessas poucas culturas e algumas outras pessoas do mundo que têm o mínimo de conhecimento sobre isso começam a buscar essa imagem e a associação a esse nome, aí o véu começa a cair, o véu da ignorância, e eles começam a entender que talvez aquela lenda não é tão lenda assim, principalmente porque tem alguém com a exata aparência de um deus de uma lenda. Voltando ao dia do destino necessariamente, lembra que eu falei das duas frutas que eu não ia ser tão aprofundado nisso? Pois bem, eu vou citar aqui de uma maneira mais clara. Xebec procura dois frutos lendários, e ele também menciona o dia prometido. Se existem dois frutos lendários, existe uma grande possibilidade de que Loki tenha comido o segundo, e Luffy tenha um deles. Os dois usuários se encontraram, como aparentemente a gente vê no mural do terceiro mundo, se aquele for citando os acontecimentos do futuro, então aquilo é um presságio de que vai acontecer, e lá parece que vemos realmente Loki e Luffy junto, apesar de que Luffy não luta com arma nenhuma. O que me faz crer que essa imagem ainda é uma imagem do passado, que se mistura com o que vai acontecer no futuro, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, tendo esses dois frutos lendários em consideração, a gente vai para o dia prometido. No dia prometido, é dito que dois soberanos vão se encontrar novamente. É curioso como nesse mesmo arco a gente aprende muito sobre Anoa. Na verdade, no mesmo lugar a gente aprende muito sobre Anoa. Eu estou me referindo à Ilha dos Tritões. É lá onde os Reis dos Mares falam sobre o dia prometido, os dois soberanos se reencontrando, e temos, mais uma vez, Anoa.
A menção a Galei lá também é muito importante, porque aparentemente eles são os únicos que podem consertar a Noa da maneira correta, para ela se tornar o navio que ela tem que ser, ou que ela já foi um dia, pois eu acredito fortemente que esse navio não foi criado só no intuito de salvar o mundo de uma inundação, mas sim era um navio pirata. E ele era grande, muito grande, porque gigantes navegavam nele. Já trouxe minhas apostas aqui no canal de que Nika, o Deus do Sol, provavelmente era um gigante, e esse também era um dos motivos pelo qual o Xebec queria que o Harold comesse aquele fruto, já que ele era descendente de gigantes ancestrais, mas enfim. Levando em consideração essa procura, parece que realmente Xebec tinha o grande plano de ser o ponto de ignição da Guerra do Terceiro Mundo. Ele só não contava que talvez existia uma alimentação temporal aí. Eu vou citar isso mais à frente. A gente vê a Big Mom, e diga-se de passagem, linda pra caramba nessa época, mencionando a Galei lá e falando que não encontrou nada a respeito de gigantes que estejam congelados em lugar algum. A gente sabe onde eles estão, como leitores nós sabemos onde eles estão. Punk Hazard começa agora a ter outra importância ainda muito maior do que ela já tinha, principalmente levando em consideração as teorias sobre as imagens de gigantes ancestrais que temos naquela ilha. E aqui vai uma aposta, tá? Eu acredito fortemente que o Oda vai trabalhar Onigashima ainda nesse flashback, falando sobre essa questão da Galei lá e a sua relação com Punk Hazard. Talvez aquela teoria de que o crânio ficava no meio da ilha tá perto de se concretizar, mas enfim, vamos seguindo. Tem um choque, esse choque entre o Roger e o Garp, eu vi muita gente criticando, falando que pareceu fraqueza dos dois personagens, etc. Cara, sinceramente, é uma cena mais cômica do que de demonstração de poder. Não é que o Oda diminuiu a força do Garp ou do Roger nesse momento, os dois têm um clash de haki muito grande inclusive, mas não acho que era uma cena que o Oda queria só mostrar explosão de haki e o mar criando ondas e a ilha tremendo e todo mundo voando, como acontece com o Roger em Barba Branca, que é sim uma cena para demonstrar o poder dos dois personagens, já que os dois personagens eram rivais de batalha no mar. A cena entre o Roger e o Garp mostra algo muito mais cômico, mais pessoal dos dois personagens. Eles eram rivais, o Garp vivia atrás do Roger, mas eu sei que lá no fundo existia uma relação de carinho entre os dois. Sabe Luffy e Kobe? Eu acredito que era bem isso aí. Uma última coisa que eu queria citar a respeito dos personagens que aparecem, já que as Kuja também aparecem no capítulo, é aquela teoria de que o Rayleigh é pai do Mihawk e a Shaki é a mãe dele. Cara, a Shaki nesse capítulo sensacional. Nem vou entrar em muitos detalhes, né? Mas enfim, gostei muito da apresentação da personagem. É bom também uma coisa que o Oda deixou bem claro nesse capítulo, de que cada vez que a gente entende mais e conhece mais o Roger, mais ele se distancia do que é o Luffy. Eu gravei um vídeo, tem um vídeo gravado, que é um remake aqui do canal de uma teoria que é uma das melhores na minha opinião, dos vídeos mais vistos aqui do canal, e que eu quero revisitar essa teoria, fazer um remake dela. Vocês não perdem por esperar, tá? Esse vídeo ficou em média ali com uns 30 minutos pra mais. De qualquer maneira, nesse vídeo eu vou comentar sobre as diferenças entre Luffy e Roger e do porquê que eu acho que o final dos dois personagens vai ser totalmente diferente e como os dois personagens são muito diferentes em si. E é bom ver isso nesse capítulo porque você consegue traçar dois paralelos, mas ao mesmo tempo distanciar os dois personagens. O Roger ainda aparenta ter aquela impulsividade do Luffy, mas ele é um personagem bem diferente, é um personagem que olha pra mulheres e se apaixona, é um personagem que não tem muita intenção de libertar pessoas por aí por onde vai, então ele tem essas diferenças cruciais do Luffy. Ele é realmente um pirata como deveria ser, ele apenas compartilha ali das mesmas vontades no quesito exploração e no quesito festejar com o Luffy, e eu acho que só para por aí. Acho que muito por influência do destino, o Roger acaba tendo a mesma fala que talvez o Joy Boy do passado, e o Luffy também reproduzindo a mesma fala do Roger por coincidências ali entre destino, e não porque o Luffy necessariamente é um Roger com 17 anos, 19 anos de idade, uma reencarnação necessariamente do personagem. Eu gosto que o Oda comece a dar essa diferença aí. Gosto de pensar que o Oda também deixa uma coisa bem implícita nesse capítulo, que é o fato de que Roger e Garp se aliaram para vencer os Rocks, visto o perigo que eles apresentavam para o mundo, e em segundo lugar, gosto de pensar que isso também é um paralelo para a possível batalha entre Luffy e Kobe contra a Barba Negra. Eu gosto muito disso, já que, bom, Barba Negra é filho do Rocks, Luffy é quase que um parente espiritual do Roger, Garp treinou o Luffy, assim como também treinou o Kobe, que é o seu principal aprendiz. Luffy tem o chapéu de palha do Roger, enfim, vocês sabem, eu não preciso ficar descrevendo aqui para notar como o Oda tá deixando isso bem na cara. Como eu já falei pra vocês, eu trouxe a observação de como o Roger e o Luffy eles são diferentes entre si. O Roger valorizava muito a sua aventura, enquanto o Luffy valorizava muito libertar as pessoas por onde ele passou. Isso é a essência do personagem. E aí não é só por conta do fruto, já que o fruto desperta no Luffy só em um ano. Só que ao longo de todo o mangá, o Luffy sempre teve a mesma personalidade, a mesma vontade
a mesma caminhada, libertar os seus amigos e libertar as ilhas por onde ele passou. Isso não é exclusivo só do arco de Wano para que a gente tenha a introdução ao Guerreiro da Libertação. Se a gente parar pra pensar, o Guerreiro da Libertação sempre existiu, o Luffy sempre foi assim. Só que agora temos uma representação visual e lendária dessa vontade do Luffy. Esse capítulo deixou uma coisa muito clara pra mim. O Rox, ele não parecia ser dos caras mais bem intencionados. Ele queria dominar o mundo e queria assumir o trono que ele sabe que existe. Ele viu aquilo com os próprios olhos. Uma das coisas que eu analiso sobre o personagem do Xebec é que o Oda não mostrou ainda, mas ele deve ter tido um pontapé inicial para tanta curiosidade. Ora, eu não acho que o Rox simplesmente, um dia qualquer, levantou e falou assim: o que será que tem lá em Mary Joyce? E levantou e saiu correndo pra lá. Eu não acho que foi isso. Deve ter existido um pontapé inicial, visto que ele é um personagem que já é dito que mexeu com os tabus do mundo. Então provavelmente ele descobriu essa lenda por onde ele passou, ao longo das ilhas, por onde ele passou. Assim como foi como Roger, por exemplo. Roger só descobre a possível existência de uma Laugh Tale quando ele chega em Roadstar. E ele descobre que ali não era a última ilha que faltava. Então ele pode ter visto isso ao longo do mundo, deve ter tido um pontapé inicial. E ele, forte como é, pensou o seguinte: beleza, sabendo disso, vamos ver se é verdade. E aí ele foi lá e descobriu que era verdade. A partir disso ele traça seu plano e vira o pirata que vocês conhecem. Apesar de não ter a melhor das intenções, no sentido de que o cara queria sentar no trono que ele descobriu ser verdadeiro e dominar o mundo, ele não estava necessariamente muito errado. Eu vou explicar melhor. O Oda já introduziu pra gente que existem duas faces do Deus do Sol. Algumas pessoas interpretam ele como um deus de caos, já que ele traz a destruição, consequentemente da sua aparição, e também alguns consideram ele como um guerreiro de libertação, um herói, aquele que veio trazer o amanhecer e etc, que é outra leitura dele. Se a gente traçar um paralelo, sempre fica bem óbvio que o Luffy parece ser a figura da liberdade, o Loki ou o próprio Barba Negra podem ser a figura do caos. Acontece que eu vejo o Rox sendo o homem do caos. Esse caos não necessariamente precisa ser algo maligno, não precisa ser uma versão maléfica do personagem, mas sim uma versão que beira um pouco mais a anarquia e a loucura. E eu não falo anarquia política no caso, tá? E a versão da liberdade, né, o Nika bom, entre milhares de aspas, seria o Luffy como a representação perfeita disso. Não vou escrever tanto porque vocês sabem como o Luffy é. Para todos os efeitos, se o Xebec não tinha tantas más intenções assim, a ponto de ser visto como um vilão, eu quero ressaltar a diferença entre Roger e Luffy. Parece que Roger, quando enfrentou Xebec, se tinha motivações históricas em volta ao Roger descobrir o plano do Xebec, o que talvez possa realmente ter acontecido. A gente pode analisar que talvez o Roger não queria que esse terceiro mundo acontecesse. Pelo amor de Deus, eu não estou taxando o Roger de vilão, longe de mim. Muito tempo aqui no canal eu já falava da falsa inocência do Shanks, mas eu deixei esse assunto um pouquinho na geladeira, visto que o Shanks aparentemente por enquanto não deu mais motivo, tá? E não é o caso do Roger, eu não tô falando que o Roger seria um vilão por conta disso, mas traz uma visão muito diferente do personagem, traz uma ótica diferente do personagem. Se ele queria impedir o acontecimento do terceiro mundo, visto que eles nem poderiam, já que não estava na data certa, né, no dia prometido para acontecer, Roger então poderia ser o perfil que o próprio Rayleigh falou pra gente lá no arco de Sabaody há muito tempo atrás, quando ele cita que Luffy, Robin e os demais têm que viajar pelo mundo, ter sua própria interpretação, porque talvez eles cheguem numa conclusão diferente da que os piratas Roger tiveram. E mesmo sem ver One Piece, parece que o Roger não queria que esse terceiro mundo acontecesse, ou pelo menos achou que isso seria uma figura de caos e destruição completa. E sabe qual é o ponto crucial para eu estar falando isso? A necessidade do Xebec buscar a Noa e consertá-la e dar a ela o seu possível verdadeiro propósito. Ora, se um homem é maligno ou ele só quer dominar o mundo, não seria mais fácil o mundo estar à mercê dele, de forma que, com uma catástrofe natural, o mundo fosse reduzido e dependesse do governo deste único homem para se manter vivo? Pois é, um homem que faz isso não necessariamente ia querer um navio para salvar todo mundo. Concorda comigo? Então, necessariamente, o uso da Noa torna implícito que o Xebec não era um cara maligno com o seu plano. Ele queria dominar o mundo, ele queria ser o rei do mundo. O que pode sim trazer uma ambiguidade para o personagem, mas isso pra mim não implica que ele é vilão e tá longe de ser. Inclusive, como já falei, a necessidade da Noa deixa isso um pouco implícito também. Então parece que o Roger tinha realmente uma interpretação de mundo totalmente diferente da que o Luffy tem. E através dessa minha análise, levaria à cena em que o Roger e a sua tripulação inteira dão risada em frente ao tesouro One Piece. Vocês acham mesmo
que o Luffy, sabendo de uma história de catástrofe, independente do quão divertido o tesouro seja, vai fazer a mesma coisa? Bom, isso é assunto, como eu falei, pro próximo vídeo que eu tô preparando pra postar aqui. E é isso, espero que vocês tenham curtido minha análise. Eu peguei uma linha de raciocínio pensando nas coisas que o Xebec traz pra esse capítulo, que são de fato interessantes pro macro da história. Como eu falei, a gente não teve um review de capítulo propriamente dito, visto que essa semana a gente não conseguiu gravar antes do fim de semana, né, que foi o momento que o capítulo foi postado. Mas espero que vocês tenham curtido a minha análise, mais minuciosa do capítulo, mais focado em coisas pequenas, mas que pra mim importam mais pra o macro da história, como eu já falei. Inclusive, se for de interesse de vocês, se vocês curtirem esse estilo de análise mais focado em algum detalhe do capítulo, eu posso continuar fazendo, mesmo tendo a review do capítulo. A gente faz a review do capítulo como um todo e ali no meio da semana a gente posta esse tipo de vídeo. Eu gosto muito de fazer isso porque acaba sendo um debate com vocês sobre as teorias que eu tenho no capítulo. E se vocês curtirem, comentem aí embaixo se vocês gostaram do formato. E também comente a sua teoria e os seus comentários a respeito do que eu teorizei aqui. Como de sempre, peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Não se esqueça, se você não é inscrito, de se inscrever no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. A gente quer bater a meta dos 100 inscritos, faz muito tempo que a gente tá lutando por isso. O YouTube não tem sido tão legal com a gente nos últimos tempos, visto invasão de hacker, corte de alcance de vídeo, mas enfim, a gente quer bater essa meta e a gente conta com vocês para fazer isso. O próximo vídeo sai em breve, não vou prometer data, tá? Antes que vocês fiquem me cobrando, como sempre fazem, quando eu falo de algum vídeo prometido. Mas é um vídeo que já tá gravado, já tá em fase de produção, então logo logo ele tá por aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima e valeu! Comenta Roger Tarado se você chegou até aqui, tá?